Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 29 de Tevet, 29 de Tevet, 5.785, a contar da criação. 29 de janeiro de 2025, no calendário civil da Era Comum. É a tarde da Torá com o especial de Shevat, o mês de Shevat, que nós vamos falar sobre este mês que, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no primeiro dia de Shevat. A finalidade hoje da tarde com a Torá é trazer especificamente sobre a questão do mês de Shevat, que é o 11º mês a contar de Nissan, né, que é o mês de Pesach, né, o mês da saída do povo do Egito, e é o 5º mês a partir de Tishrei, onde nós temos o Rosh Hashanah, né, o calendário civil judaico, certo? Então, este é o mês de Shevat. Nós vamos primeiramente, né, vermos aí o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós sobre o mês de Shevat, dentro de uma visão mais profunda, mais elevada, dentro de uma visão cabalística também, né? E depois nós vamos ver alguns comentários que nós encontramos no livro Conhecimento Judaico, com referência a este mês de Shevat, ok? Então o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, ele traz para nós, com referência ao mês de Shevat, né, alguns aspectos para estarmos refletindo. O mês de Shevat, o que chama mais atenção nele principalmente, é a questão do 15º dia do mês de Shevat. Né, o 15º dia do mês de Shevat é exatamente chamado de Tu B'Shevat, né, Tu B'Shevat, 15 dias de Shevat, que é exatamente o ano novo das árvores, né? Então o ano novo das árvores é no dia 15 de Shevat, que vai cair dentro do calendário civil da Era Comum, no pôr do sol da quarta-feira, do dia 12 de fevereiro para o dia 13 de fevereiro, de quarta para quinta-feira. Então esta é a data do calendário judaico que nós vamos ter, o Tu B'Shevat, né? 15 dias de Shevat, que é o ano novo das árvores, né? Esta é a posição, né, do 15º dia, defendido exatamente pela escola de Hillel, né? O ano novo das árvores. Segundo a escola de Shammai, né? Então nós temos Hillel e Shammai, duas escolas. Para a escola de Shammai, o ano novo das árvores a partir do primeiro dia de Shevat. Então a escola de Shammai, ela defende essa questão, né? A partir do primeiro dia já é o ano novo das árvores, ok? Mas a tradição Chabad, ela fica com o dia 15 de Shevat, né? O ano novo das árvores. Então o ano novo das árvores é o dia a partir do qual o novo ano é calculado para o fruto das árvores com respeito às mitzvot de Maser e Orlá, né? Ou seja, é exatamente a partir dessa data 15 de Shevat que dentro do mundo judaico é contado a respeito das datas com referência os frutos das árvores, né? A partir dessa data que os frutos das árvores são obedecidos, né, às mitzvot, né, os mandamentos, os preceitos de Maser e Orlá. O Maser, que é o dízimos, fruto que brota após esta data, não pode ser apanhado como um dízimo sobre os frutos que nasceram antes. Então, frutos que nasceram antes do dia 15 de Shevat não é contado como os frutos para dízimo, para Maser. Quanto à questão de Orlá, né, a oferta de Orlá, o fruto com menos de 3 anos de idade é proibido.
Então vejam bem, dentro da ótica, quando o povo judeu tomou posse da terra prometida, 7 anos foram de guerras, e depois 7 anos foi a divisão das terras. Na divisão das terras foi então feito os sorteios, cada tribo levou a sua porção, e de acordo com o número, né, de habitantes de cada tribo, então a porção de terra seria maior ou menor, dependendo do número. Então, durante esse período foi feita exatamente a questão da partilha das terras. E aí as tribos saíram, né, dentro da terra prometida para tomar posse da sua porção e preparar a terra para o plantio, ok? Então veja bem que no plantio, os frutos, até 3 anos, né, até 3 anos depois do plantio, todo fruto que é dado era proibido de fazer a oferenda de orlá, né? Era um fruto que era proibido fazer qualquer tipo de oferta, e também era proibido de usufruir destes frutos até 3 anos do plantio, ok? A partir disto, então era separado a mitzvah de orlá, a oferenda de orlá. Então é celebrado pela partilha de frutos, especialmente as 7 espécies pelas quais a terra de Israel é enaltecida. Então é a partir do dia 15 de Shevat que tem todo esse prisma com referência aos frutos da terra. Quais são as 7 espécies dos frutos da terra? Então são eles: figo, romã, uva, tâmaras, trigo, cevada e azeite, ou azeitona, né? Azeitona, o fruto é azeitona, o produto da azeitona é o azeite. Então, o 15º dia do mês alude ao segredo do inefável nome de Deus, Havaiá, né? Lembrando que tudo que está na Torá, nada é por acaso. Tem propósito, tem fundamento, tem mensagem, tem aprendizado, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, o 15º dia do mês, né? Lembrando, para quem ainda não ouviu, o 15º dia do mês de Shevat vai cair na quarta para a quinta-feira, do dia 12 para o dia 13 de fevereiro. Então, na quarta-feira, ao pôr do sol, entra o dia judaico do dia 15 de Shevat. Então, ao pôr do sol da quarta, do dia 12, até o pôr do sol da quinta-feira, dia 13 de fevereiro, é o 15º dia de Shevat, ok? Então, nessa data aí, nós teremos o nosso shiur da quinta-feira, dia 13 de fevereiro, e aí nós estaremos falando mais específico sobre a questão de Tu B'Shevat, né? Tu B'Shevat, ok? Então, os frutos são esses, né? Os frutos especiais da terra prometida, que Israel é enaltecido: figo, romã, uva, tâmaras, trigo, cevada e azeite, ok? É só você lembrar daquela questão dos espias, né? Que nós teremos aí pela frente a questão dos espias. Quando eles trouxeram para o povo, eles trouxeram um cacho de uva que foi carregado, segundo os sábios, foi carregado por, dos 12 espias, né? Foi carregado por 8 espias, certo? Outros 2 espias, eles levaram figo e romã, né? Que eram frutos grandes, muito grandes. Inclusive nas redes sociais por aí afora vai, entre elas o Facebook, né? Tem aí um compartilhamento de frutos da terra de Israel. São enormes em comparação com aquele que nós temos aqui. Então acho que algumas pessoas devem ter visto esses frutos lá de Israel. Realmente é uma terra que mana leite e mel, e os seus frutos são especiais.
Então, o 15º dia, o 15º dia do 11º mês, né, que é Shevat, alude ao segredo do inefável nome de Deus, Havaiá, cujas primeiras duas letras, Yud e Rei, que representa o nível oculto mais elevado de unificação, totaliza exatamente o que? Yud vale 10 e Rei vale 5. Então, somando dá 15. E cujas últimas duas letras, o Vav e Rei, que representam o nível inferior. Você não vai falar Shalom aqui para a turma, Benjamin? Vem falar aqui, vem. Não, hoje o Benjamin está com vergonha de falar Shalom para vocês aí. Shalom, Benjamin. Mas a mamãe dele vem falar Shalom para vocês aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó, a Diná, a mamãe do Benjamin. Shalom. Aí, ao vivo e a cores, tudo acontece. De bom. Shalom. Shalom. É o Shalom da Diná, a mãe do Benjamin. A nossa filha caçula, viu? Baruch Hashem. Então, o Vav e o Rei, que representam, né, o nível inferior revelado de unificação, totaliza o número 11, né? Vav vale 6 e Rei vale 5. O segredo total do nome Havaiá é o segredo da árvore da vida, é a árvore do mês de Shevat, né? Então nós temos 15 por um lado e 11 pelo outro, né? Então, somando 15 com 11, nós temos 26, que é exatamente o nome inefável do Eterno, ok? A letra, né, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, a letra para esse mês de Shevat, a letra é o Tzadik, né, ou Tzadik, alguns falam, né, Tzadik. A letra de Tzadik simboliza o verdadeiro justo, e o justo é o alicerce do mundo. O Tzadik consumado da geração personifica a árvore da vida no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem às almas dos justos. Então aqui o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg quer dizer para nós é que cada geração tem um tzadik, um justo. E é graças a esse justo que aquela geração vive, sobrevive e o mundo existe. Entendeu? Então, por exemplo, na geração de Moshe, nós temos exatamente ele, o tzadik da geração de Moshe. Por isso que o mundo continuou existindo, e por isso que o povo de Israel continuou existindo, e por isso que as nações continuaram existindo. Se não houvesse um tzadik nos dias de Moshe, né, não haveria mais mundo. Tudo teria sido dizimado, ok? Só ele permaneceria existindo, porque ele é o que ele é e que sempre será o grande eu sou, ok? Então, na geração de Moshe, quem que era o tzadik? Moshe. Entendeu? Depois de Moshe, Yehoshua, Josué, e assim sucessivamente, entendeu? Então, a nossa geração, o tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menahem Mendel. Ele é o tzadik da nossa geração. Então, por aí, nós temos exatamente esse detalhe. Então, o tzadik da nossa geração, o Rebbe Menahem Mendel, é a razão de realmente o povo de Israel existir, é a razão das nações existirem, é a razão do mundo ainda estar aí. Caso contrário, tudo voltaria ao zero absoluto, ok? Então, e lembrando, né, que o tzadik da geração, de cada geração, ele representa exatamente ou personifica a árvore da vida no jardim do Éden. E as árvores que tem no jardim do Éden, elas são exatamente, personificam os justos, né? Os justos de forma geral. Lembrando, por exemplo, não no nível de Moshe, nem no nível do Rebbe Menahem Mendel, mas todo não-judeu, o Benei Noach, que abandona a idolatria e abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ele é chamado de justo entre as nações, né? Então você pode dizer assim, então eu tenho a minha árvore
lá no Jardim do Éden. Sim, você tem a sua árvore lá no Jardim do Éden. Você só não pode permitir que nenhum lenhador venha cortar a sua árvore, ok? Então, aí está. Então, a própria forma da letra Tzadik, né, especialmente seu formato final, que representa a verdadeira manifestação do Tzadik no futuro, assemelha-se a uma árvore. Na Torá, o homem é chamado de Etz Hassadeh, Etz Hassadeh, que significa a árvore do campo, né? Então, a expressão Etz Hassadeh, né, a árvore do campo, ela tem um valor numérico 474, igual o valor da Sefirá Da'at, ok? A singular propriedade do homem em geral e do Tzadik em particular. Da'at é o poder de conexão, tanto é que Da'at, ele fica, à direita fica Rohma e à esquerda fica Binah. E no meio, fazendo uma ligação com Rohma e Binah, está Da'at, dentro da Sefirot, ok? Então, Da'at, ele é o ponto de conexão. Então, por isso, né, aqui fala que né, a árvore do campo, Etz Hassadeh, ela é Da'at, ela é o ponto de ligação, né? Então, o Tzadik, ele é o ponto de ligação desta geração. Veja bem, cada geração teve o seu Tzadik, um judeu. Não era nem romano e nem muçulmano, era judeu. E a nossa geração, nós temos um judeu Tzadik, que é o Rebbe Menachem Mendel. Então, em cada geração, na realidade, o Tzadik, o justo da geração, ele é o ponto de conexão entre nós, seres humanos, a humanidade, e Deus. Entendeu? Não é o intercessor. Não é nada disso. É um ponto de conexão. Isso faz no sentido de que, com os seus ensinamentos, com o aprendizado, né, dos seus ensinamentos, isso nos leva a uma conexão com Deus. Ok? Então, a sabedoria do Tzadik da geração são os ensinamentos para nos elevar à presença divina e ter essa conexão. O mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro Tzadik da geração, a árvore da vida da geração, né? Então, por isso, é muito bom, é muito importante com que realmente as pessoas também venham, né, estudar a respeito da biografia do Rebbe Menachem Mendel, né? Então, lá no site Chabad.org, né, você acessando lá, tem uma aba que leva exatamente a biografia do Rebbe Menachem Mendel, né? É bem extensa, então dá para ir estudando aos poucos, um pouco cada dia, sem sombra de dúvida, né? Então, esse é a letra Tzadik para o nosso mês de Shevat. A Mazal, né, a sorte de Shevat, é chamado no hebraico de Deli, né, que está, a sua tradução é para balde, né? E dentro da questão aí dos signos, né, está conectado com Aquário, né? Então, o ano novo das árvores de Shevat é a época em que as águas das chuvas de inverno começam a subir pelas veias das árvores e lhes trazem nova vida. A subida da água, em geral, é representada pelo Deli, o balde, né? Que o radical de Deli significa erguer, como no versículo diz, meus olhos estão erguidos para o céu. Quando o Ain, que é olho, de Tevet é elevado para se conectar ao Tzadik de Shevat, a palavra Etz, né, que é árvore, é formada. Então, no mês que nós vamos findar hoje ao pôr do sol, que é o mês de Tevet, nós temos a questão de Ain, o olho. O olho do mês de Tevet,
né, que é elevado para se conectar com o Tzadik do mês de Shevat, que nós vamos entrar agora, certo? E está conectado com a palavra Etzi, que é árvore, né? Então, dessa forma, o Ain com o Etzi, né, forma a árvore, né, o Tzadik do mês de Shevat. Segundo Baal Shem Tov, ele declarou que quando se encontra um aguadeiro carregando barris cheios de água, é um sinal de bênção, né? Hoje está muito difícil de encontrar aguadeiro, né? Nesse sentido aí. Mas existe na forma moderna aí, né, os caminhões que transportam os galões de água, né, água mineral, para cima e para baixo, né. Poucas residências ou localidades têm o famoso poço no quintal ou na propriedade de um sítio, de uma fazenda ou algo semelhante, né. Então joga-se o balde lá no fundo do poço, né, com a manivela, sobe o balde sobe, né, sempre respingando a água, né, até chegar lá em cima, e então o balde é tomado posse e leva a água para a necessidade da casa. Então, nesse sentido, o Tzadik é uma verdadeira manifestação de um carregador de água. Água refere-se à Torá, é aquele Tzadik que nos leva realmente numa conexão com o estudo da Torá e das 7 leis de Noah, e isso nos leva a uma conexão diretamente com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, ok? Então, nesse sentido. Então, refere-se a Shevat como o novo ano para o estudo da Torá. Então, é um momento propício, a partir do pôr do sol de hoje, né, renovar o propósito nos estudos da Torá. O ato de se comer frutas em Shevat corresponde à partilha e integração dos doces frutos da sabedoria da Torá. A sabedoria da Torá é comparada aos doces frutos, né? Os frutos agradáveis. E assim, as águas de Shevat representam as doces águas da Torá, né? Então, nada impede, por exemplo, que você possa, né, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, saborear frutos deliciosos, doces, etc. e tal, né? E principalmente aí, né, se você puder consumir figos, uvas, tâmaras, né, romã também, né, é muito bom, sem sombra de dúvidas aí, ok? A tribo desse mês de Shevat é a tribo de Asher. O nome Asher significa prazer e felicidade. O nosso patriarca Yaakov abençoou seu filho Asher, dizendo: de Asher vem o delicioso e gordo pão, e ele fornecerá as iguarias do rei. Daí fica evidente que Asher representa o sentido do paladar e comer, ok? A árvore especial que Asher personifica é exatamente a oliveira. Então em Asher nós temos aí praticamente o trigo, a cevada e o azeite, né? Que é a característica da tribo de Asher, principalmente a questão da oliveira, que produz azeitonas, e das azeitonas vem o excelente azeite, né? Com o qual a porção de Asher na terra de Israel foi abençoada. Das 7 espécies da terra de Israel, a azeitona é a 6ª. E na Kabbalah corresponde a Sefirá de Yesod, o Tzadik, alicerce do mundo, né? Então o azeite de oliva representa a semente potente do Tzadik, de conduzir e sustentar gerações abençoadas de almas, né? Então nesse aspecto está exatamente a questão do azeite, né? Que o azeite ele tem uma longa vitalidade, e nesse sentido o tzadik, né, da geração, ele é o azeite que faz com que possamos saborear, né, de forma agradável os estudos da Torá. O sentido para o mês de Shevat é exatamente paladar e comer, né, que no hebraico é achila, né, paladar, e ta'am, comer. O sentido retificado de comer
é o sentido especial do tzadik, como está escrito. O tzadik come para satisfazer sua alma e não a sua barriga. O versículo continua: mas o estômago do perverso está sempre carente. O estômago do perverso está sempre com fome. Come, nunca está satisfeito. É o perverso. O tzadik, orientado para a alma, sente-se satisfeito e feliz, com pouco. O rachá, o perverso, que é orientado para o corpo, nunca está satisfeito. Ao comer da árvore da vida, o tzadik extrai grande prazer, vida. Na Torá significa prazer. Então, não é o prazer que o mundão aí fora apregoa, ok? Mas dentro da Torá, né, o grande prazer é a vida. Então, por isso, quando você desperta pela manhã com vida, então é onde que você faz o Modéani. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a tua confiança. Né? Então, é vida. Então, o grande prazer que nós precisamos sentir é de estarmos vivos, principalmente no serviço de Hashem. Ok? Então, ao comer da árvore da vida, o tzadik extrai grande prazer. Ele extrai vida, né? E a Torá significa prazer. Como que nós podemos, né? Preste atenção nesse detalhe. Como que nós podemos, de fato, extrair grande prazer, extrair vida? Não é só na Torá. Mas nós extraímos vida também através das centelhas divinas de luz e força de vida que estão presentes nos alimentos que ingerimos. Há energia de vida, a energia divina, a vida nos alimentos que nós ingerimos. O âmago de cada alimento, ou seja, o íntimo de cada alimento, tem uma centelha divina, como em nós, no nosso mais íntimo, temos uma centelha divina. Então, nesse aspecto, todas as coisas que foram criadas pelo poder da palavra de Hashem, que vieram existir no mundo vegetal, no mundo animal, no mundo mineral e no mundo humano, todos têm uma centelha divina. Então, quando nós ingerimos alimentos, há ali centelha divina, a energia, a vida. Por isso, em seu estado de consciência retificado, ele está continuamente cônscio de que não só dimensão física de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, o versículo muito conhecido é exatamente esse. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, não só da dimensão física do pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ou seja, no campo específico, pão aqui, né? Então Deus, ele deu, né, através da sua palavra, ele disse, no sentido simples para entendermos, haja trigo, e o trigo se fez, e do trigo veio o pão. Então no trigo, no seu íntimo, tem centelha divina. Quando se faz o pão tem no seu interior centelha divina. E quando você come o pão, você está comendo centelha divina. Ou seja, você está saboreando o grande prazer de vida. Por isso que é importante as nossas bênçãos. Então, as nossas bênçãos antes da alimentação e posterior à alimentação é exatamente para dar vigor, força a essa centelha divina que nós acabamos de saborear, que vamos saborear e acabamos de saborear, para que realmente venha agir em nós com esse grande prazer de vida. Então, o justo, ele come para satisfazer a sua alma, não o seu estômago, a sua barriga. O perverso não. Ele come e nunca está satisfeito. Por quê? Porque ele não saboreia a árvore da vida.
ele não saboreia o grande prazer de vida através dessas questões, ok? Então, por isso, é muito bom isso. E o Sidur Bnei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, a terceira edição, lá nas páginas 70, 71, 72, 73, né, tem exatamente todas as preces necessárias para cada tipo de alimento, né? Então, quem não tem o Sidur Bnei Noach, terceira edição, adquire a terceira edição, que lá também você vai encontrar, sem sombra de dúvidas, salmos específicos para cada motivo na sua vida aí. Então, a ocasião de maior prazer na partilha do alimento está no Shabat. A palavra para satisfazer sua alma é cognata a palavra para sete, aludindo ao sétimo dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat. Um verdadeiro tzadik vive o prazer do Shabat durante toda a semana, ou seja, hoje é o primeiro dia para o Shabat, hoje é o segundo dia para o Shabat, hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat, e assim sucessivamente, certo? Então, um verdadeiro tzadik, ele vive o prazer do Shabat. No Zohar, o tzadik é denominado Shabat. Então o Zohar, o livro do esplendor, ele chama o justo de Shabat. Por quê? Porque o maior prazer da semana é o Shabat. A maior santidade da semana está no Shabat. O sétimo dia da semana é o Shabat. E os nossos mestres falam, todo sete é amado por Deus. Então, por isso, o ser humano, né, o tzadik da geração, né, e assim, os justos de cada geração, por estar em conexão com Hashem, a Torá e as sete leis de Noah, ele também é chamado de justo. Então, essa conexão chama, segundo o Zohar, o livro do esplendor, chama cada um de Shabbat, que é a maior alegria para Deus, cada um de nós. Entendeu? Então a própria palavra Shabbat, aliás, a própria palavra Shevat, fazendo a mudança das letras do nome Shevat, do mês, ele dá Shabbat. Então o próprio mês de Shevat conduz realmente à questão de Shabbat. O controlador deste mês é o estômago e o esôfago, né? O estômago, Etziton Micha, e esôfago, Kurkavan. A relação entre o estômago e o sentido do paladar e de comer é clara. Nossos sábios declaram, o Kurkavan moe. O processo de moer é essencial à digestão, que está conectado com a passagem do estômago para o esôfago, né? O esôfago para o estômago, melhor dizendo. Dissecar a grosseira substância do alimento em pequenas partes é necessário para liberar as centelhas de força de vida divina contida em cada alimento. Ao moer, similar ao mastigar da boca, o estômago saboreia a essência interior da comida. Esse sentido interior espiritual do paladar controla o sentido mais externo do paladar. O que significa isso para podermos compreender de uma forma simples? Como que realmente o meu estômago saboreia a essência interior da comida? Como que eu saboreio esta essência interior da comida? O próprio nome está dizendo interior, significa no interior do alimento. Lembra daquela regrinha? É difícil hoje de falar nas escolas, mas antigamente nas escolas os professores ensinavam, você precisa mastigar 33 vezes o alimento. Lembra quem é mais antiguinho aí, né? Quem é mais experiente, mais maduro na vida, lembra desse período da escola, né? A aula lá, a professora falando, atenção, alunos, olhe aqui para mim, né? E todos nós olhávamos para a professora. Vocês precisam aprender a comer. Então, quando vocês colocarem alimento na boca, não é para encher a boca.
é para colocar uma pequena quantidade de alimento na boca, e é para mastigar, mastigar e mastigar. Mastigue 33 vezes. E a gente chegava em casa, quando ia comer alguma coisa, a gente ficava contando. 1, 2, 3, 1. Porque a professora falou, entendeu? Mas qual que é a teoria e a prática disso? A teoria é, você precisa mastigar bem os alimentos. Por isso que fala aqui sobre moer. Então, por isso que os nossos dentes, né, principalmente a parte mais para trás, né, da nossa dentição é chamado de molares, né, se não me falha a memória. A função é de moer. Então, precisa comer, aliás, precisa mastigar, mastigar e mastigar. Ou seja, é mastigar fazendo com que o alimento que você está ingerindo, você possa realmente moê-lo completamente, para que do seu interior venha a centelha divina. E essa centelha divina, ao descer no seu corpo físico, ela vai satisfazer o seu estômago. E no campo espiritual, essa centelha divina, ela vai satisfazer a sua alma. Por isso que o justo, ele come para satisfazer a sua alma. Ou seja, lembra aquele conselho da mamãe? Coloque no prato o suficiente que você vai comer. Não é para estragar comida. Põe no prato que você vai comer. E quando a gente colocava uma quantia a mais, mamãe falava, você vai comer tudo isso? Pense bem. Antes de você colocar a boca na comida, pense bem. Se você não vai comer tudo isso, devolva um pouco para a panela e você come o que você puder. Se você tiver mais fome, aí você pega mais um pouco. Então a gente devolvia um pouco de comida na panela, ficava com aquele que era suficiente para comer. E mastigar, e mastigar, e mastigar muito bem, realmente satisfaz o nosso estômago e satisfaz a nossa alma. Por isso que o justo come para satisfazer a alma. Enquanto que o perverso, o orachá, né, ele é um saco sem fundo, sem sombra de dúvidas. Ok? Então, esses são as palavras do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg. Um outro detalhe que nós podemos aprender aqui, já que nós falamos sobre conexão, né, com as Sefirot, né, as 10 emanações divinas. Então vejam bem, os 7 alimentos especiais da terra, né, o trigo, a cevada, uvas, figo, romãs, azeitonas e tâmaras, né, elas têm uma conexão com os atributos emotivos divinos, né, que são as 7 emoções. Então, o trigo, por exemplo, ele está conectado com Hesed, bondade. A cevada está para Gevurah, que significa severidade. Uvas para Tiferet, harmonia ou beleza. Figos, Netzach, perseverança. Romãs, Hod, que está conectado para humildade. Azeitonas, Yesod, que é fundação. E tâmaras, Marhut, que está conectado com realeza, que significa o reinado. Ok? Então vejam bem dentro desse aspecto. O trigo e a cevada, que estão conectados com o resto de Gevurah, elas são conectadas com as necessidades básicas do ser humano. Esse foi o grande erro dos 10 espias, que não levaram para o povo ver cevada e trigo. Eles não levaram cevada e trigo de propósito para dizer na sua mensagem subliminar ao povo judeu que na terra prometida não havia os ingredientes de necessidades básicas do ser humano para a sua sobrevivência, que é exatamente trigos e cevada. Enquanto que uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, elas estão conectadas com o prazer, ou seja, vida, né? Aquilo que é saboroso, agradável, etc. e tal. Ok? Então, essa é a conexão dos atributos emotivos divinos que nós temos aí das 7 espécies. Então, no comentário, né, no conhecimento judaico, nós temos aí alguns outros detalhes para também
estarmos aprendendo aí, ok? As escrituras, elas sempre chamam o mês de Shevat de o 11º mês. Então, Shevat é o 11º mês a contar de Nissan, a saída do povo do Egito, onde tem Pessah, ok? E é o 5º mês a partir de Tishrei, que é Rosh Hashanah, o ano civil, o ano novo civil judaico, ok? Zacarias capítulo 1, verso 7 diz: e foi no 40º ano, no 11º mês, né? Então a identificação que fala, aliás, e foi no 40º ano do 11º mês, está em Deuteronômio 1:3. E em Zacarias 1:7 está no dia 24 do 11º mês, o mês de Shevat, né? Para a identificação do 11º mês, ok? O Rosh Chodesh de Shevat, né, sempre é em um único dia. Então é o pôr do sol de hoje até o pôr do sol, é o único dia de Rosh Chodesh de Shevat, né? Já que o mês de Tevet, que é o mês que vamos findar ao pôr do sol de hoje, ele precede é sempre de 29 dias, enquanto que Shevat é sempre de 30 dias, ok? Foi no primeiro dia de Shevat que Moshe começou o seu discurso derradeiro para o povo de Israel, que está lá no livro de Devarim. O versículo de Devarim, Deuteronômio 1:5, declara: além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a explicar esta Torá. Ele então admoestou o povo por ter se rebelado contra Deus durante 40 anos, passados no deserto. Repetiu e ensinou muitas das mitzvot, preceitos, que já tinham sido outorgados no Monte Sinai e na tenda da reunião. Ensinou também novas mitzvot que ainda não haviam sido ordenadas e apontou as bênçãos e as maldições a que o povo estaria sujeito e preparou a nação para ingressar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, ao tomar posse dela. E ao concluir tudo isso, então ele abençoou e morreu no dia 7 de Adar. Moisés dirigiu-se ao povo de Israel durante 37 dias, desde o primeiro dia de Shevat até o dia 7 de Adar. Lembrando que Shevat tem 30 dias, mais 7 dias de Adar, 37 dias. Ele abriu seu discurso dizendo, né, capítulo 1, versos 6 e 7 de Deuteronômio: haveis estado bastante tempo neste monte, voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu, e a todos os seus lugares vizinhos, até o grande rio, o rio Eufrates. Então, ao encerrar, Moshe disse, capítulo 33, verso 29, bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo cuja salvação vem do Eterno, que é o escudo da tua ajuda e a espada da tua glória? Pelo que os teus inimigos falsearão de medo, e te serão sujeitos, e tu pisarás sobre suas alturas. É por isso que os sábios disseram que o Rosh Chodesh de Shevat, né, é comparável ao dia 6 de Sivan, data da outorga da Torá. Assim como esse dia permanece particularmente propício a cada ano para que as pessoas aceitem sobre si o jugo da Torá e das suas mitzvot, de igual modo, o primeiro dia de Shevat se abrem novas fontes de Torá nos seus corações, já que essa data elas receberam a repetição da Torá. Todos os dias compreendidos entre o primeiro dia de Shevat e 7 dias de Adar, no 7º dia de Adar, são, por conseguinte, especialmente propícios para que se renove a inspiração ao estudo da Torá e no cumprimento dos seus mandamentos, né? Então, temos esses detalhes aqui do mês de Shevat, né? No mês de Shevat, nós temos também um Shabat chamado Shabat Shirah, Shabat Shirah, que significa o Shabat do cântico, que está exatamente no capítulo 15, né, de Êxodo, Shemot. Então, a Parashá, que é estudada nesse período,
é a paraxá de Bechalar. Bechalar é a 16ª porção nos estudos da Torá. Está no livro de Êxodo, Shemot, do capítulo 13, verso 17 até o capítulo 17, verso 16. E é chamado de Shabbat Shirah, né, o Shabbat do cântico. Pois nessa porção consta o cântico entoado pelo povo de Israel após a separação do mar de juncos, o mar vermelho. Está no capítulo 15, versos 1 a 21. Então, além do cântico entoado no mar, né, essa porção da Torá contém diversos outros temas. O êxodo do Egito, o milagre da separação das águas, os estatutos e leis dados no acampamento de Mará, o milagre da caída do maná, o surgimento da fonte que forneceu água para todo o povo e a guerra contra Amaleque. Apesar da grande variedade de eventos relatados nesta porção, o tema escolhido pelo povo para denominar esse Shabat foi o cântico em louvor a Deus, capítulo 15. Esse cântico é tão especial que sempre que os judeus o repetem ao longo das gerações, é considerado como se o entoasse pela primeira vez na história. Sabe aquela questão dos apaixonados, os namorados, os noivos, né? Eles se encontram e vão embora. No outro dia, quando eles se encontram, é como se encontrasse pela primeira vez. É aquela nova sensação, aquele ar alegre entre os dois, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, certo? Então, é aquele momento que se vive um amor autêntico e verdadeiro. Então, o povo judeu ele tem esse amor verdadeiro com referência ao capítulo 15 de Shemot, que é o cântico após a passagem do mar de juncos, o mar vermelho. Então, qual a lição que fica para nós? Quando nós fazemos as nossas preces diárias, quando estudamos Torá, quando estudamos as 7 leis de Noa, quando nós fazemos a nossa techuvá diária, quando nós fazemos a nossa tzedakah, nós precisamos ter esse amor autêntico, esse amor verdadeiro, esse amor que sempre está novo. E esse é um dos segredos dos amores serem eternos. Você quando vê, por exemplo, aparece aí nas redes sociais um casal, estão completando 65 anos de casamento, estão completando 80 anos de casamento, por aí afora vai, nesse sentido todo, né? O que faz sobreviver tudo isso? O amor, a compaixão. O amor e compaixão estão sempre juntos, atados, um para com o outro, né? Então isso é muito importante realmente na prática nossa diária e na nossa prática de fato sobre o nosso amor para com a palavra, ok? E na nossa prática diária. Ela precisa ter esse grande prazer. Qual é mesmo o grande prazer que nós aprendemos até aqui sobre Shevat, o mês de Shevat? O grande prazer é a vida. Esse é o grande amor com o qual Ele tem nos amado, nos dando o sabor precioso da vida, esse grande prazer, ok? Então, então esse cântico é especial, que toda vez que eles o fazem, né, é como se fosse a primeira vez. A que isso se deve? É que todos os demais ditos da Torá foi o povo judeu que ouviu Deus falando. Mas o cântico do Shemot, capítulo 15, acontece algo inédito, diferente. Até então, vamos dizer assim, né, de uma certa forma, como diz os nossos sábios aqui, né, 90% da Torá é Deus falando. Mas aqui o capítulo 15 de Êxodo é diferente. Esses 10%, por assim dizer, é exatamente o povo falando para Deus. Então esse cântico, ele é especial por causa disso, ok? Para nós finalizarmos aqui sobre a questão do mês de Shevat, obviamente nos
shiurim que vamos tendo pela frente, sempre vamos conectando com o Shevat. Temos aí 30 dias de Shevat e mais 7 dias para Adar, ok? Então, nesse aspecto aí. Então, para nós finalizarmos a nossa parte aqui, vamos trazer alguns exemplos do próprio cântico do capítulo 15 de Êxodo. Então, o cântico de toda a criação da boca do povo de Israel. Então, cantarei ao Eterno, só a Ele, porque não há outro além dele. Esse é o significado. Que gloriosamente se enaltece, ou se enalteceu, ou seja, só Ele é exaltado, com orgulho sempre crescente. Isso não acontece com o homem, pois o seu orgulho o lança ao abismo, apesar de pretender elevar-se ao céu. O cavalo, que tem no cântico, o símbolo de força e poder entre as criaturas da terra. Então o cavalo simboliza isso, força e poder. E o seu cavaleiro, o homem que se orgulha de ter domínio sobre as forças da criação. Mas quem é o homem e do que ele se orgulha frente ao poder de apesar e apenas uma das criações de Deus, a força do mar tempestuoso? Que fala lá, que lançou o cavalo e seu cavaleiro nas águas, no mar. Jogou no mar, o que significa Deus atirou ao mar o homem e seu orgulho, como alguém que apanha um objeto e o joga de volta ao chão. Mas o que era a força do mar revolto com suas potentes ondas na presença dos filhos amados de Deus? Pois enquanto as profundezas do oceano se movimentavam e fervilhavam e ameaçavam inundar toda a criação, como o sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram, como se fossem terra e não água, e as correntes ficaram erguidas como uma muralha, como se fossem tijolos e não água corrente. Os abismos condensaram-se como se fossem blocos de gelo, e não correntezas fluentes de água. No coração do mar, as profundezas do mar não secaram, mas continuaram a fluir como faziam desde a criação. Mas quando atingiram o nível dos pés daqueles que Deus amava, ali congelaram no coração do mar. E quem fez tudo isso? Quem realizou todos esses atos? Ninguém, além dele, que ama eternamente os seus amados. Mas quem somos nós? Com toda a nossa glória, na presença da grandiosidade e esplendor do Rei do Universo, que tudo criou e que age com misericórdia para com todos? Quando entramos no mar, estávamos livres, libertos da escravidão, exaltados. Quando saímos do mar, voltamos a ser escravos novamente. Toda a grandeza e glória devolvemos a ti, nosso Deus, pois somos os seus servos e você é o nosso Rei. O Eterno reinará para todo sempre. Jamais alguma criatura entoou um cântico a Deus mais belo do que esse. É por isso que ele é tão apreciado pelos israelitas, que se deleitam ao recitá-lo diariamente e ao fazer a sua leitura pública uma vez ao ano no Shabbat Shirah, entoam uma melodia especial em um clima jubiloso. Há quem tenha por costume ficar em pé durante toda a sua leitura. Esse Shabbat é honrado com uma denominação especial, Shabbat Shirah, ou seja, o Shabbat do cântico. Ou seja, é o Shabbat do cântico com gratidão. Gratidão. Nós podemos passar os piores momentos da nossa vida. As coisas podem acontecer conosco de forma que nós não queríamos que acontecesse. Muitas vezes saboreamos o gosto amargo de provas, testes e coisas semelhantes. Muitas vezes saboreamos o azedo de certas experiências da nossa vida. Mas mesmo assim,
tudo isso é nada diante da gloriosa revelação de Deus que se manifesta em amor por cada um de nós. Então, quando as coisas estão ruins para o teu lado, lembre-se do amor de Deus por você. Se surgir a pergunta, mas se Ele me ama, por que Ele deixa acontecer isso? De novo você responde, Ele me ama de forma incondicional. E o que Ele está fazendo é para o meu bem, é para o meu melhor, porque ali na frente tem algo muito saboroso para eu desfrutar. Ele está me preparando para esse momento glorioso. Então, como diz o cântico e que os sábios falam, enquanto o povo judeu estava fazendo a travessia, passando por dentro do mar, eles eram verdadeiramente livres. Livres da escravidão do Egito que ficou para trás. Mas quando saíram do mar, voltaram a ser escravos. Por quê? Porque a mensagem que Moshe e Aharão levou ao faraó foi: deixa sair, diz o Eterno, deixa sair o meu povo para me servir. Ou seja, serviço. Escravo. Não no sentido pejorativo que se conhece aí, mas no sentido de servir. Não escravo no sentido pejorativo que a história mostrou que é escravidão, mas no sentido de servir a Hashem. Não ser escravo de nós mesmos, mas sermos escravos da vontade de Hashem. E estarmos prontos para podermos servir realmente a sua vontade. Que esse mês de Shevat seja de grandes bênçãos para cada um de vós, ok? Agradecer aí a Di Machado, a Marinalva Augusto, o Simoniel Delmiro, Roseli Carvalho, Lídia Moresh de Oliveira, a Edilene Cardoso Rios, o Pedro Zucchieri Neto, a Maria Isabel Gouveia, a Maria Inês Moino Martins, o Roberto Andrade, a Inês Pagliassi Zamoro, a Sidneia Cristina da Silva Neia, quem é, Edna? A Raquel Reis, a Isabel Marmol Piso, a Miriam Barros e a poltrona número 1, Edna Pagliassi Marmol. Né? Falando em Edna Pagliassi Marmol, pedimos a vós as preces em favor dela, né, que está com uma crise violenta aí da hérnia de disco, lombar, está travada, mal pode colocar o pé no chão, né? Então, a Edna, filha de Oreste, e o salmo de vida dela é o salmo número 74, né? Sexta-feira teremos aí médico, né? Então pedimos as preces dos amados aí, para a Edna voltar a 1000 por hora aí. Baruch Hashem. Então, amados, essa é a mensagem de Shevat, né? Que seja motivo de grandes bênçãos para cada um de nós e que possamos desfrutar, sem sombra de dúvidas, do favor de Hashem sobre as nossas vidas. Shalom, shalom. Até lá.